Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Então já ficam aí todas as saudações salvas para você. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, diante da nossa impossibilidade de aula presencial hoje, no dia de hoje, eu vou deixar aqui nesse vídeo todo o material, toda a matéria que a gente tinha que ver, que aliás a gente começou a ver na semana passada, mas que não deu tempo de terminarmos, então vou deixar em vídeo hoje disponível aqui para vocês. Nós falaremos sobre a hipoteca, direito real de hipoteca. Tal qual o penhor, que nós estudamos na nossa última aula, também é um direito real de garantia. Um direito real de garantia. Logo, esse direito real existe por quê? Porque ele visa garantir uma obrigação principal que foi firmada. Então, a hipoteca nada mais é que isso, um direito real de garantia que incide sobre determinados bens. Esses bens estão especificados pelo Código Civil. Vamos lá. Vamos ver o rol de bens sobre os quais, né, incidem a hipoteca. O primeiro deles são os imóveis. Então, se a pessoa tiver um imóvel e for dar esse imóvel em garantia de uma obrigação que ela celebrou, essa garantia vai ser feita por meio do direito real de hipoteca. Bens imóveis, terrenos, casas, fazendas, todos os bens imóveis que nós conhecemos. Aqui vai uma informação que eu já adiantei na nossa aula anterior, mas que eu vou repetir. Os navios e as aeronaves, a despeito de serem bens móveis, estão sujeitos à hipoteca, e não ao penhor. Nós já havíamos mencionado isso anteriormente e volto a enfatizar. Tanto os navios quanto os aviões, aeronaves, estão sujeitos à hipoteca e não ao penhor. Porque, como já mencionei, são bens móveis especiais, bens móveis sui generis, nesse sentido do direito real de garantia. Eles são regulados por legislações especiais. A hipoteca referente a esses bens é regulada por legislações especiais. Depois, o Código Civil fala que o domínio direto sobre imóveis também pode ser objeto de hipoteca. O domínio útil sobre imóveis também é objeto de hipoteca. As estradas de ferro, os recursos naturais, direito de uso especial para fins de moradia, portanto, se é para fins de moradia, também se refere a um imóvel, direito real de uso de um imóvel e a propriedade superficiária de um imóvel. Então, percebam, a gente pode facilmente resumir isso daqui em 4 itens, tá? Então, ser objeto de hipoteca os imóveis e vários direitos referentes a esse imóvel. Se a gente colocar assim, a gente já resume bem. Vários direitos referentes ao imóvel. Os navios, as aeronaves e as estradas de ferro. Se a gente fizer isso de forma resumida, fica mais fácil de entender. Por quê? Porque quando eu foco os imóveis e vários direitos referentes ao imóvel, como domínio direto, domínio útil, direito de uso específico para fins de moradia, os recursos naturais que retira do solo, o direito real de uso, a propriedade superficiária, tudo isso é referente a um imóvel, tá? Então, a gente pode englobar aí os imóveis, bem como direitos oriundos desses imóveis, tá? Bens oriundos desses imóveis. Os aviões, as aeronaves, né? Aviões, os navios e as estradas de ferro. A gente consegue resumir bem o objeto, tudo aquilo que pode ser objeto de hipoteca para o nosso direito. Bom, quem são os sujeitos da hipoteca? Quem são os sujeitos dessa relação de direito real de hipoteca? Nós temos o credor, vai ser chamado de credor hipotecário, e o devedor será denominado devedor hipotecário. Então, vamos visualizar por meio de um exemplo, como eu sempre gosto de fazer. Antônio precisa de um empréstimo de uma quantia considerável. Antônio se dirige a uma instituição financeira, a uma instituição bancária,
e pleiteia esse empréstimo, solicita esse empréstimo. O banco, por sua vez, diz: Antônio, empresto esse dinheiro a você, desde que você nos dê uma garantia. Antônio diz: eu tenho uma casa, ou eu tenho uma fazenda, ou tenho um terreno. Posso dar em garantia? Sim. Nesse momento, Antônio vai firmar um contrato de empréstimo com o banco. Esse contrato seria ali o principal, né, a obrigação principal. E, atrelada a esse contrato, ele vai fornecer uma garantia. E qual é essa garantia? O direito real de hipoteca sobre o imóvel que o Antônio possui. Nesse momento em que se aperfeiçoa a relação deles, o banco vai se tornar credor hipotecário e o Antônio vai se tornar devedor hipotecário. Portanto, estes serão os sujeitos desse direito real de hipoteca: credor hipotecário, o banco, e no nosso exemplo, devedor hipotecário, o Antônio, certo? Bom, vamos classificar a hipoteca? Como sempre a gente faz, em todas as nossas aulas, a gente passa por essa fase de classificação. É muito importante para que a gente possa entender bem o instituto. Vamos fazer uma classificação aqui. Quanto à origem, a hipoteca pode ser convencional, legal ou judicial. A hipoteca convencional é aquela que decorre, deriva, se origina da vontade das partes. Então, é a vontade das partes que vai fazer nascer, vamos dizer assim, que vai fazer se originar a hipoteca. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é um exemplo típico de hipoteca convencional. O Antônio precisava de empréstimo, dirigiu a instituição financeira, a instituição bancária, pediu esse empréstimo e aí o banco exigiu uma garantia. Então, quer dizer, essa hipoteca nasceu, se originou do acordo de vontade entre duas pessoas. No nosso exemplo, o banco e o Antônio. Portanto, se trata de uma hipoteca convencional. Lembrando que, quando é firmada uma hipoteca convencional, a gente tem aí vamos dizer assim, uma subespécie, que é a hipoteca cedular. É possível o banco, no momento em que firma essa hipoteca com o Antônio, emitir uma cédula de crédito hipotecário. Nós vimos isso na nossa aula anterior, que falava de penhor. E aí, essa cédula de crédito hipotecário seria essa hipoteca cedular. Mas, na verdade, gente, essa hipoteca cedular, ela está ali, vamos dizer assim, adstrita à hipoteca convencional, ela está acoplada à hipoteca convencional, né? Porque só emite essa hipoteca cedular quando já existe ali uma situação de hipoteca convencional. E por que que emite essa hipoteca cedular? A hipoteca cedular nada mais é que um título ali, um instrumento que consolida aquele negócio que foi firmado pelas partes. E existe essa modalidade dentro da hipoteca convencional, por quê? Porque é favorável para os bancos emitir essa hipoteca cedular, porque essa hipoteca cedular permite a circulação desse título, né, a circulação desse título por meio de endosso. Então é possível, vamos dizer assim, que os bancos consigam endossar, transmitir essa hipoteca cedular caso o queiram, certo? Então, só fazendo um adendo aqui para dizer que dentro da hipoteca convencional é possível essa subclassificação de hipoteca cedular, é possível ter espaço para essa hipoteca cedular. Depois a gente vai falar a respeito da hipoteca judicial. O que vem a ser essa hipoteca judicial? É aquela que decorre de uma sentença condenatória, ou seja, o juiz condena o devedor, aqui no nosso caso, né, a pagar uma determinada quantia para o credor. E, ao condenar, é possível esse credor requerer a constituição da hipoteca judicial. Por quê? Porque às vezes ele quer se garantir que o devedor não vai se desfazer dos bens, enfim, não vai criar meios e artifícios para se esquivar de uma execução futura. Então, isso é possível. Se o credor souber, tiver ciência que o devedor tem bens passíveis de hipoteca, ou seja, esses bens que a gente acabou de ler ali, né, imóveis, direitos sobre esses imóveis, aviões, navios, estrada de ferro. Então, se tiver bens passíveis de hipoteca, é possível requerer a constituição dessa hipoteca judicial. E aí, como é uma hipoteca judicial, ela vai se formalizar por meio de um mandado judicial. O juiz vai expedir esse mandado e vai determinar
e o cartório proceda ao registro e averbação dessa hipoteca, certo? E aí, por fim, a gente tem a hipoteca legal. Como o próprio nome já sugere, a hipoteca legal é aquela que deriva da determinação da lei, não deriva da manifestação de vontade das partes, mas sim da lei, da letra da lei. É a lei que especifica os casos em que eu vou ter a hipoteca legal, e não a vontade das partes ou mesmo um mandado judicial. Tá? Quais são as hipóteses que a lei prevê? A lei prevê que, frente às pessoas de direito público interno, quando existem essas pessoas de direito público interno, nós temos pessoas, funcionários, né, serventuários, encarregados da cobrança, guarda ou administração de fundos e rendas dessas pessoas jurídicas de direito público interno. E aí recai uma hipoteca legal sobre os imóveis desses encarregados, pela cobrança, pela guarda e pela administração das rendas e fundos dessa pessoa jurídica de direito público interno. Lembrando que pessoa jurídica de direito público interno, município, Estado, Distrito Federal e União, né? Então, são essas as pessoas jurídicas de direito público interno, bem como ali as agregadas a essas pessoas jurídicas que eu falei aqui, certo? Bom, a outra hipótese de hipoteca legal, nós temos aos filhos sobre os imóveis do genitor ou da genitora, do pai ou da mãe, que tiver novas núpcias, que contrair novas núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior. Então, pensa, nós temos o filho ou a filha, ou os filhos, né, que são frutos de um casamento anterior, e aí o pai ou a mãe fica viúvo e não faz o inventário. Fica viúvo e não faz o inventário. E sem fazer o inventário, quer casar-se novamente, quer se casar novamente. Se acontecer isso, vai gerar uma hipoteca legal ali, automática, em favor dos filhos. Por quê? Porque quando esse pai ou essa mãe viúva contrair um novo casamento, celebrar um novo casamento, vai dar início a um novo regime de bens, uma nova forma ali de aquisição de bens, né, para esse novo casal. Então, nada mais justo que os filhos sejam resguardados sobre os imóveis que esse pai ou essa mãe viúva já tinha antes de contrair esse novo casamento, antes de celebrar esse novo casamento, e que não foram objeto de inventário por desídia, né? Por negligência desse pai ou dessa mãe que ficou viúvo, certo? Bom, ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Então, aqui, bom, tem essa terminologia delinquente, né, que é uma terminologia que a gente não utiliza muito mais, ainda mais atualmente. Mas, enfim, é a denominação, é a terminologia que o Código Civil se utiliza. Então, o que acontece aqui? Nós temos um ofendido, uma pessoa, uma vítima, né, que foi objeto de uma ação de um delinquente. Então, nós temos aí a prática de um ato ilícito, claro, é evidente pelos próprios termos que o Código Civil usa. E aí, em razão da prática desse ato ilícito, foi causado um dano para a pessoa desse ofendido, e esse dano precisa ser reparado. Então, quando essa pessoa, esse infrator, pratica esse dano contra a vítima, contra o ofendido, nasce para esse ofendido o direito de reparação. E se esse infrator possuir bens passíveis de hipoteca, vai ser constituída uma hipoteca legal sobre esses bens para garantir esse direito de crédito que o ofendido tem. Muitas vezes, esse ofendido nem existe mais. Por quê? Porque ele pode ter morrido, sucumbido em razão da prática desse ato ilícito. Então, esse direito é transferido para os herdeiros do ofendido. A outra hipótese é conferida ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Então, se um imóvel é adjudicado por um dos herdeiros,
automaticamente é feita uma hipoteca legal para resguardar o quinhão daquele outro coerdeiro, né? Do coerdeiro, da pessoa que seria herdeiro junto com aquele que adjudicou o imóvel. E a última hipótese seria ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Então, se o credor teve um imóvel que foi arrematado, mas o pagamento não foi suficiente, vamos dizer assim, então tem um saldo devedor restante, é possível ali constituir-se, é possível não, a lei manda constituir-se a hipoteca legal, né, para garantir o saldo restante, o saldo devedor remanescente. Então, essas são as hipóteses da hipoteca legal. O Código Civil ainda determina que essa hipoteca legal ela pode ser substituída por títulos da dívida pública estadual ou federal. Então, assim, é possível, às vezes, a pessoa, o devedor, não quer que se constitua ali uma hipoteca legal sobre os imóveis dele, ele pode requerer essa substituição de garantia, e essa substituição de garantia pode ser feita por meio de caução de títulos da dívida pública. Essas hipotecas legais, elas também precisam ser registradas, igual à hipoteca convencional, e nós vamos ver logo mais. E, assim, ela vai ter um prazo de vigência diferente da hipoteca convencional, que nós também estudaremos logo mais, tá certo? Bom, vamos falar do registro, porque o registro ele é vital para a hipoteca, vital mesmo. A hipoteca, ela só se aperfeiçoa, ela só tem validade quando é feito o registro. Por quê? Dado o caráter de publicidade, que é essencial, que é vital, indispensável quando eu estou falando direito real de hipoteca. Então, é necessário que se proceda o registro da hipoteca. Como nós estamos falando, em regra geral, de bens imóveis, né, com aquelas exceções que nós vimos, eu preciso fazer esse registro no cartório de registro de imóveis, certo? Então, o registro da hipoteca, ele será feito no cartório de registro de imóveis. E em qual cartório de registro de imóveis? No cartório de registro de imóveis da cidade onde está o imóvel, onde o imóvel está localizado. É esse o cartório correto para que seja feito o registro da hipoteca. E por que esse registro é tão importante, é tão essencial? Bom, porque a hipoteca ela tem um caráter de conferir prioridade e preferência ao credor hipotecário. É uma prioridade e preferência ao credor hipotecário em relação àquele bem que foi dado em garantia. Por isso que o registro é tão essencial. E aí, a gente tem ainda a questão da anterioridade desse registro. Nós vamos ver que é possível ter mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel, constituir mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel. E como que eu vou escalar essa ordem de preferência, de prioridade? A primeira hipoteca tem preferência sobre as demais. A segunda tem preferência sobre a terceira, e assim sucessivamente. Mas a primeira tem preferência sobre todos, sobre todas as demais hipotecas. Então, por isso que é tão importante que exista um registro, que esse registro seja exato, que tenha ali a data efetiva da realização daquela hipoteca, para que eu possa afirmar esses critérios de prioridade e de preferência. E até mesmo por isso, o Código Civil determina que não poderão ser registradas duas hipotecas no mesmo dia sobre o mesmo bem em favor de credores diversos. Por quê? Porque se eu faço o registro de duas hipotecas no mesmo dia sobre o mesmo bem em favor de credores diversos, como que eu vou saber quem vai ter a preferência e a prioridade? Não tenho como saber, né? Não tem, é impossível saber, porque ambas foram registradas no mesmo dia, com a mesma data, então não tem como saber. Existe exceção? Existe. De alguma forma, o instrumento, a escritura, o contrato ali trouxer a data e o horário exato, né, em que foi firmado, aí
É até possível existir o registro de 2 hipotecas na mesma data, no mesmo dia. Por quê? Porque aí eu tenho uma hora específica, e aí eu posso, por meio dessas horas específicas ali, especificadas ali, delimitar quem foi o primeiro e quem foi o segundo. Mas não é a situação ideal. Então, havendo ali a apresentação de 2 hipotecas, sendo apresentada ao cartório 2 hipotecas sobre o mesmo imóvel para credores diferentes, o cartório não vai registrar. O que o cartório vai fazer? Ele vai suspender a segunda hipoteca que foi apresentada naquele dia, ali vai valer ali, ó, chegou a primeira, essa primeira já conta ali para o cartório como primeira. Aí depois de 1 hora chega a segunda. Então, para o cartório, aquela é a segunda, tá? Então, o cartório vai sobrestar. O que é sobrestar? Suspender essa segunda que foi apresentada, esse segundo instrumento de hipoteca que foi apresentado, e vai conceder prazo de 30 dias para que a primeira hipoteca seja realmente efetivada e registrada, para que todas as providências sejam tomadas no sentido de efetivar aquela primeira hipoteca apresentada. Vai ser concedido esse prazo de 30 dias. Expirado, passado esse prazo de 30 dias, se a primeira hipoteca não se concretizar, obviamente por negligência dos interessados, o que vai acontecer? O cartório vai considerá-la e vai registrar a segunda hipoteca, dar a chance do segundo, né, da segunda hipoteca apresentada, se formalizar, e aí essa segunda hipoteca vai valer como primeira e vai ter todas as garantias de prioridade e preferência. Certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Apresentou 2 hipotecas, 2 instrumentos de hipoteca no cartório no mesmo dia. A primeira que chegou ao cartório, ela vai ser tida como primeira mesmo e vai ter a preferência. O cartório vai sobrestar, suspender a segunda, conferir um prazo de 30 dias para que a primeira se efetive completamente. Se passado esse prazo, não forem tomadas as medidas para se efetivar essa primeira hipoteca, a segunda vai ali ser efetivada e vai ganhar o status de preferência e prioridade. Agora, se dentro desses 30 dias a primeira hipoteca for regularmente efetivada, ela vai ser a primeira hipoteca e a outra vai ficar na qualidade de segunda hipoteca, portanto, não vai ter ali a preferência e a prioridade. Bom, gente, esse vídeo já está ficando extenso, eu vou encerrar e volto para nós continuarmos para esgotar todo o conteúdo, tá certo?